Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez com Consciência Paranormal, que acontece aqui no Instituto Ivan Martins, sempre trazendo pessoas incríveis para falar de espiritualidade, para falar das coisas da vida, compartilhar um pouquinho conosco das suas experiências. Só sei que nada sei, e nesse nada saber, vou aprendendo um pouquinho todos os dias. Vamos aprender juntos? Vamos? Isso é muito importante. Quando a gente acha que sabe de alguma coisa, está muito próximo do nada saber mesmo. Então vamos aprender juntos. E aí, já se inscreveram no meu canal, no Instituto Ivan Martins? Se inscrevam, gente, é tão importante que vocês só dêem aquela apertadinha lá, não é? No inscrever. Por quê? Porque nós vamos aumentando a quantidade de semeadores, né? De luz, semeadores de amor, semeadores de conhecimento. Vocês daí, nós daqui, nessa sinergia maravilhosa. Então, lembrando sempre que aqui não existem mestres, somos todos viajores do tempo e espaço. E hoje, gente, eu trago um convidado muito especial. Vocês já devem tê-lo visto comigo, né? Ou com o meu tio, né? Como ele costuma dizer. É... Gente, ele tem mais de 10 livros publicados no Brasil e com mais de 20 anos de estrada na senda do vampirismo. Respeitado não apenas no Brasil, mas também na comunidade vampírica internacional. Ele é rei da dinastia Sajavá. Sarrasá. É diferente. E desenvolve o ciclo Strigoi desde 2006. Como autor, é um criador de mundos, tendo escrito o sucesso Mistérios Vampíricos, Mara Editora 2014, e Deus é um Dragão, Penumbra Livros 2019, e a série Codex Strigoi, também pelo selo literário Rede Vamp, 7 volumes iniciados em 2017. Também organiza eventos, encontros e eventos, festas e passeios culturais. Apresenta o programa de rádio e podcast Voz Vampírica, quinzenal, desde 2006. O acesso Rede Vamp desde 2020, que é diário. E é editor-chefe do portal da Rede Vamp. Gente, eu recebo com muito carinho e respeito o meu amigo Lorde A. Bem-vindo, querido. Querido, uma honra estar aqui com você, conhecê-lo, né? Conheci seu tio há um certo tempo. Sim. Agora me conhecendo pessoalmente e eu recebendo você pela primeira vez neste podcast. Uma grande honra. Ô, querido, a honra é toda minha dentro desse contexto mundial, né? Agora a gente está vendo alguns movimentos, né, do cinema trazendo histórias mais palpáveis, né? mais originais sobre vampirismo. E nós estamos vivendo uma época assim. O vampirismo virou tipo uma grife, né? São muitos adolescentes fazendo vampirinhos, dando uma ideia muito distorcida, não é? Do que seria os grandes, os clássicos e tudo mais. Como você vê essa questão hoje representada no cinema, representada nas artes? Olha, assim, eu não sou assim alguém que veste grandes expectativas, né? Sim. Sempre eu nunca achei que o mundo estava indo para algum lugar. E que a gente faz aquilo que a gente pode com aquilo que a gente tem, Claro. E com algum amor, principalmente envolvido, né? A gente está numa época, vamos dizer, uma certa alta de produções vampíricas, né? A gente tem, no canal AMC, tem uma nova versão dos livros da Anne Rice, a entrevista com o vampiro, está indo para a 3ª temporada. Uma série interessante. Com certeza. Muitos temas sendo discutidos ali. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas com a série, né? Mas veja, a gente tem também nos cinemas, há pouco tempo tivemos a Abigail, que é uma história de uma menina vampira, que não é uma menina, é uma mulher de 400 anos presa num corpo de uma menina de 10 anos. E é um filme de terror. Feita pelo próprio pai, né? Feita pelo próprio pai. É um filme de terror, com uma história bem contada, uma personagem debochada, com camadas, inteligente, estrategista. E assim,
o tempo que aquele filme passou no telão da casa de uma amiga minha e da Chandler, a gente assistiu com ela, a gente morreu de rir. A gente terminou o filme de pé aplaudindo, porque foi a primeira coisa original em um filme de vampiro há muito tempo. Há muitos anos. Há muito tempo, né? Eu me frustrei com a última viagem do Deméter. Me frustrei muito, porque lá no meu portal, no Rede Vampírica, a gente acompanhava a pré-produção dele há 15 anos. 15 anos e entregaram um produto abaixo da média. Porém, ainda esse ano, Ivan, a gente tem duas coisas interessantes. Uma se chama The Vurdolak, que é uma adaptação de um conto do escritor russo, do Tolstói. Não aquele Tolstói mais famoso, Sim. o irmão menos conhecido dele. Mas ele já teve uma versão na trilogia de terror italiano chamada Black Sabbath. O nome da banda Black Sabbath, inclusive, é por causa dessa trilogia de filmes. Sim. Na verdade, é uma antologia, porque são 3 histórias apresentadas pelo Boris Karloff. E a gente vê Boris Karloff fazendo um vampiro pela primeira vez nessa antologia lá dos anos final dos 60, começo dos 70. Maravilhoso. E desse novo Vurdolak, a produção, fotografia, estética, plástica, tá muito bonita. E a gente tem pro final do ano o Nosferatu, do Robert Eggers. Esse eu tenho uma expectativa imensa sobre. É bom, o Robert Eggers até hoje não nos entregou um filme ruim. É, uma expectativa imensa, porque tudo que eu conheci sobre vampiros na minha vida teve como estupim Nosferatu. Nosferatu. Né? Eu costumo dizer que é aquela cena em que chega aquele operário e que destrói aquela parede, e que ele surge e o operário leva a mão até ele, um terror, e ele morde a ponta do dedo desse funcionário. Eu tinha 3 anos de idade quando eu vi essa cena. Nunca mais saiu da minha cabeça. Né? Forte. Então você vê que não é uma coisa que não precisa arregaçar o pescoço do outro no dente. Uhum. Uma coisa sutil. Né? Uma coisa sutil ali em preto e branco, ficou maravilhoso. Eu acho difícil ser superado. Olha, assim, superado, assim, a obra de arte, clássico do cinema, da literatura, não é superado, porque você não vai ali, você já sabe o que vai acontecer. Já sabe, exato. Você vai lá de tempos em tempos para se encontrar em que personagem, em que momento daquela obra você está vivendo. Exato. É sobre isso. E Nosferatu, original, alemão, né, do Murnau, ele tem uma história de fundo. Você vai ter sociedade secreta, você vai ter magia, você vai ter vampiros na parada. Depois, nos anos 70, não lembro exatamente qual parte dos anos 70 para os 80, você vai ter um Nosferatu com o Klaus Kinski, que é igualmente maravilhoso. Ele tem uma sequência chamada Nosferatu em Veneza. Eu não sei como inventaram uma continuidade, mas inventaram. E graficamente falando é muito bonito. Bonito, né? Sublime, como diria Humberto Claro. Eco. É sublime, não é bonito, é sublime, porque ele vai te colocar em contato com alguns aspectos do coração, da alma, da psique, chamem como quiser, que podem ser um pouco incômodos para alguns, né? Mas é uma obra de arte, essas 3 versões. E essa nova do Eggers, bom, a gente tem o Willem Dafoe, novamente, numa produção ligada ao Nosferatu. A primeira foi Na Sombra Sim. do Vampiro, que era uma espécie de bastidores do filme original. E eu tô louco pra ver no que esse cara vai aprontar, o que o Eggers vai aprontar nesse filme. Beleza é um outro lugar, né? Hum? Beleza é um outro lugar. Quando você se refere a uma obra como Sublime, beleza fica em segundo plano, né? Não é essa a ideia, não é esse o lugar. Não é esse o lugar de fala, né? Você vai ver um filme sobre vampiros. Eu lembro muito de filmes tipo C, D, sei lá o que era aquilo. Filmes de vampiros nos anos 70, tinha muitos filmes, Sim. né, feitos com baixo orçamento, e eu vi coisas maravilhosas. Uhum. Eu vi coisas maravilhosas. Eu acho que eu já comentei isso no ar, que eu me lembro de uma história de vampiros dos anos 70. Eram todos vampiros pretos, homens e mulheres pretos,
e eram cantoras de boate e tudo mais, e elas encontram um cara que as transforma, né, que as transforma. Aí tem uma delas que a cena do velório, quando o namorado vai visitá-la no velório, ela toda vestida de roxo, com as unhas roxas, né? E aquela maquiagem pesada dos anos 70. Então ela se senta no caixão e pede para que ele se aproxime. É o tipo da cena que salva, né? Salva um filme inteiro, não é isso? Sim. Dependendo, né? Tem um poder de imagem. O vampiro tem um poder de imagem. A questão de quando entra em cena se tornar algo sufocante, né? Único. Vamos sair do cinema e vamos para a vida real? Já? Agora. Vampirismo tem camadas, né? Tem. Tem camadas. As pessoas às vezes ficam tão preocupadas com o arquétipo do vampiro, né? Aquele ser branco com dentes enormes, né? Com aqueles olhos vermelhos, né? Um sedutor que depois se transforma num monstro e tudo mais, e esquece muitas vezes do vampirismo energético que existe, né? É uma realidade. Você já se sentiu vampirizado nesse sentido? Olha, eu sou da turma que vampiriza. Acho muito mais interessante. Acho infinitamente mais interessante. Mas vamos lá, né? Então acho que as duas imagens não são tão diferentes, mas a gente não pode fechar vampirismo apenas a isso. Mas veja, né? Quando as pessoas contam história de relacionamentos, né? Sempre relacionamentos, né? Alguém conhece alguém, aquele alguém é inigualável, é charmoso, é envolvente, e a pessoa fica à mercê daquela pessoa, não importa o sexo, orientação, gênero, cor, planeta, o que seja. Esfera, não importa. A pessoa cai naquele encanto e fica naquela. E sempre que alguém cai um pouco demais, às vezes nem sempre você tem um monstro ali do outro lado, mas sempre que alguém atravessa aquela medida de se entregar um pouco demais, a pessoa começa a perder um pouco de charme, um pouco de vitalidade, um pouco de força de atração. E quando você começa a perder mais do que você ganha, você vai ter problemas. Mas isso no mercado financeiro também é assim. Com certeza. Quando a gente perde mais do que ganha, cuidado. Mas algumas pessoas se entregam demais. E aí o que pode acontecer? Pode ser que a outra pessoa, a outra pessoa não está ali para corresponder, para ser tudo que a outra pessoa espera que seja. Não prometeu nada, né? Exato. E aí você vai ter problemas também. Você vai ter problemas também ali na história toda. Então é um jogo de uma parte do jogo da vida, delicada, tipo, onde todo mundo deveria aprender a não se entregar demais. Tipo, a ir até uma certa medida. Esse assim, num plano geral. Mas né, há pessoas que também, por alguma razão, querem fazer desse jeito. Há pessoas do outro lado que às vezes não estão nem aí para essa história toda. Há pessoas que estão demais. E o que eu digo? E há pessoas que nasceram vampiros, nasceram vampiras. Isso faz parte de uma espiritualidade, de uma mística vampírica. Claro. Isso se organiza há pelo menos 50 anos, desde o hemisfério norte. A gente representa isso aqui no Brasil, América do Sul, América Latina e Portugal há 25 anos, mais ou menos, de rede vampírica. Eu trilho esse caminho há 27 anos. E a gente aprende uma coisa que até eu acho interessante. O professor canadense, o Jordan Peterson, diz: primeiro você aprende que você não é alguém bonzinho, você não é alguém inocente, ninguém no mundo é. Mas primeiro você aprende que, olha, é melhor você conhecer que tem um monstro em você para você botar rédeas nele. Para você não agir como um monstro com os outros. Mas você sabe que você tem esse potencial. Então você toma conta. O artista marcial oriental vai dizer isso de uma maneira mais bonita. É melhor ser um jardineiro que já serviu como soldado numa guerra do que apenas um jardineiro. Com certeza. É por aí, Ivan. Porque quando a gente fala de vampirismo, não é? Aqui e agora, no sentido mais amplo, nós estamos falando também, eu já falei sobre isso com você, mas é importante para o público que esteja nos ouvindo, né? Uhum. Nos vendo. Quando a gente fala em vampirismo,
Nós estamos falando de mordidas também? Olha, tem um daqueles livros sagrados, né, dos povos hindus, que não é uma extensão, é um capítulo à parte, ou um componente de um dos livros do Kama Sutra, Sim. onde eles descrevem a arte da mordida. Diversas maneiras de causar a mordida no parceiro, na parceira, que os excita, que os provoca, que os deixa mais atentos, exalando mais energia. Então, não é exatamente um tema novo, talvez um tema pouco explorado, mas o mais interessante, é um livro sagrado, é um livro religioso explicando isso, né? E vai entrar a história de metafísica no que a gente chama de chakras, né? Ou vórtices energéticos, como isso ativa cada coisa. Mas há um livro sagrado na Índia que versa sobre como a mordida pode ser algo estimulante. Estimulante. Em outras culturas, por exemplo, dentro da cultura africana, existem entidades vampíricas também. Uhum. Acho que em todas as culturas, Sim. se você estuda, por exemplo, a cultura japonesa, eles têm entidades com grandes dentes que também sugam, que também. Não é? Então, Uhum. praticamente em todas as culturas, em todas as partes do mundo, aparecem os vampiros. E dentro da magia tradicional, da bruxaria tradicional, as bruxas eram vampiras também. As bruxas sugavam. Na Ilha da Madeira falam muito sobre isso, lá em Portugal. Sim. Há uma imagem da bruxa, né, como a sugadora, como drenadora de vida também. Uhum. É uma imagem que foi bastante lavadinha, né, no século XX, vamos dizer assim. Depois da metade do século XX, lavaram muitas coisas para deixar a bruxa era apenas boa, era apenas incompreendida, tinha práticas inofensivas e coisas assim. Mas, sim, o europeu ali antes da Segunda Guerra, quem nasceu ali no final do século XIX, infelizmente tive parentes com os quais eu convivi, tenho também a família da Chendra, que vem da Ilha da Madeira, que contam muitas histórias interessantes e tem esse aspecto também da bruxa. A questão é, onde começa a bruxa, onde começa o vampiro, qual é ali o meio termo deles? Eu tenho uma hipótese, uma teoria que eu desenvolvo desde o começo desse século sobre isso, e eu abordo ela no livro Mistérios Vampíricos. Sim, mas aí a gente tem que pensar na seguinte parte, Ivan. Lá no começo, não vou falar começo dos tempos porque é muito tempo, mas ali já no Neolítico, um pouco depois, quando já tinha o Homo sapiens, você tinha a figura do xamã. O xamã, o operador da magia, aquele que coordenava o tráfico entre os mundos, ele que batia um tambor, acendia fogueira. E até hoje a gente tem na Ásia, na América Central, na África, em muitos lugares, a questão do xamã sair do corpo dele em uma forma de luz ou numa forma de um animal que corre através da noite. No norte da Rússia, a palavra por volta do século IX, século X, mais ou menos havia um termo para quem praticava esse tipo de xamanismo, que era o ampir, ou opir. Da onde vem o termo, vai descender o termo vampiro lá na Idade Média. Vem dali. Eram caras que não eram católicos, ortodoxos, acho que nem tinha dividido ortodoxo, século VIII, não tenho certeza, mas basicamente, eles não eram católicos, eles viviam nas matas, nas fazendas. Já distantes. a igreja ortodoxa vai se estabelecer logo depois do século 3, 4, quando estabelece a igreja romana. Certo. Então tá aí bastante. São períodos de tempo muito grandes. Sim. Mas esses xamãs não eram católicos. Viviam nas matas, batiam seu tambor, faziam seus ritos. Em dada época do ano morriam, mas naquela época não tinha morte cerebral. Então morrer era uma morte ritualística, onde eles eram enterrados, não tão fundo na terra, saíam do corpo. Os cronistas cristãos que os viam diziam que eles morriam, e depois os caras voltavam. Isso dava um bug na cabeça deles. E eles voltavam contando histórias interessantes. Ao longo do norte da Rússia, do leste europeu, você vai ter muitas tribos, ritos, que praticavam isso. Entre eles, Tautos na Hungria, Madzeres, Strigóis, Calúçares, Upirs, Ampirs, Vordolaques, Vricloacas. E no século XVI, 600 anos depois, que isso já nem existia mais, todo mundo passa a se referir a eles como tipos de vampiros.
Veja, né? Que curioso. Então, tudo que a gente fala, vê num filme hoje, a gente já está no século XXI. E a gente, não, é um tipo de vampiro, é o tipo de vampiro tal, o tipo de vampiro aquele. No passado distante, quando esses nomes eram empregados por associações de pessoas, por certos ritos, agrupamentos, era um culto xamânico com um espírito totêmico de um lobo, de uma coruja, de um totem. A gente vai ver isso na estregoneria Da Itália, italiana. sim. Estregói para estrega descende da mesma raiz. Sim, Aquela corujinha, a Strix, né? sim, Sticks. Então, Só corrigindo uma coisa. Século XI, a Igreja Ortodoxa. século XI, Por volta É. de 1054, por aí. cisma do Ocidente, É. é bastante tempo. Não, porque eu tinha dito sobre o século Ah. IX, não, século XI. 11, sim. A gente dá umas Eu estava no escorregadas às século VIII, vezes. IX. A gente dá umas escorregadas, às vezes tem que... É muito tempo. É muita coisa. Muito tempo. O mundo é muito grande. O mundo é muito grande, às vezes as coisas acontecem, você acha que foi ontem. Exatamente. Né? É como a gente está mais. A gente já não está tão perto dos anos 80 quanto gostaria. Deixar quieto. Não estamos mais próximos dos anos 80 como gostaríamos de estar, né? O tempo já correu. Mas é a mesma situação. Então você tem toda essa construção. E no século XVI, com aquela onda de 15 para o 16, Malus Maleficarum, um negócio, uma invenção super complicada chamada Inquisição. Invenção complicada essa, né? Então tudo foi sendo homogeneizado, generalizado numa coisa só. Então isso vai ter explicação porque o vampiro é um morto-vivo que volta do túmulo para tomar sangue, quando não era bem assim. Não era bem assim a história. Não era bem assim a história. E eles vão contando como eles querem. A bruxa também. A bruxa, vamos corrigir a bruxa, que eu sou neto de uma bruxa. Eu fui iniciado na bruxaria muito cedo, né? Inclusive tenho devoção por algumas deidades femininas, né? Inclusive Afrodite. Como não ter, né? Como não ter. Eu tenho todo um trabalho com Afrodite, não falo sobre isso muito, mas já está na hora de falar, né? Eu apoio. Apoia, né? Afrodite tem que ser falada. Então, eu tenho uma devoção para Afrodite, inicio pessoas dentro do culto há muito tempo, e só que a gente vai ficando tão escondidinho às vezes, né? Então, não, está na hora da gente botar isso ao vivo e a cores. Então, quando a gente fala de bruxaria, a gente às vezes associa ao negativo. Quando eu falei aqui de bruxas vampiras... até o negativo perperone. Pois é. Fale perperone com um tom pejorativo. Perperone. Lascou, né? Lascou. A gente associa tudo ao negativo. Tudo negativo. Mas as bruxas, existem casas, existem tradições de bruxas, né? Por exemplo, a minha família é italiana. Então a gente trouxe aquela bruxaria da Itália, sobretudo a bruxaria da Sicília. Daquela região da Sicília. Essa é perigosa. Que na verdade, o que é a Sicília? A Sicília é uma parte do que foi a Grécia. Então é uma bruxaria muito mais antiga do que se possa imaginar. Mas havia uma outra classe, digamos assim, não é esse o termo, tá, gente? Mas vamos colocar assim para entender. Existia uma outra linhagem de bruxas. E essas bruxas, elas praticavam sim o vampirismo, tá? Agora, vamos lembrar que todos os vampiros que nós conhecemos eram pessoas vivas, não eram mortos. Conde Drácula era um empalador, era um homem vivo, não é? Sim. Era um homem vivo. A gente fala dele. Não falar dele. É rica a história mas dele. era um homem vivo, né? Se você tem uma outra rainha também que bebia, se banhava em sangue de bebê, não é? Mas também, não era bem assim. Mas também viva. Então, mesmo quando se fala desses vampiros, se falam de pessoas vivas, o coração batendo, né? Sim, respiram. Então, a questão do morto-vivo é isso que o Lorde vai nos explicar agora, o Lorde A vai nos explicar agora. Por que saltou dessas práticas, né? Com sangue, sim, mas eram pessoas vivas,
né? Eu não vejo muita diferença numa pessoa que entra com uma espada e corta 300 pescoços também, arranca braço, arranca tudo, né? Aquelas guerras horrendas da Idade Média. Sim. Para mim, nada mais vampírico, negativo do que isso também, né? Você tá decapitando, sangue voando, soldado passando sangue na cara, é o que a gente vê nas guerras. Qual é a questão? Quando sai dessa questão da pessoa que praticava, de repente, eu vou usar o termo, querido, por favor, não se ofenda, porque nós estamos aqui para esclarecer, então é preciso. Mas quando começa essa questão, quando sai daquilo que podia ser um fetiche, uma energia sexual, uma energia de poder, né? De uma pessoa que praticava atos com sangue, com mordida, ou com empalamento, seja o que for, ou com corte para que esse sangue fosse recolhido. Quando sai disso para um morto-vivo? Olha, dá pra gente fazer umas 2 ou 3 teses de pós-doutorado, né? Pra tentar responder. Sim, eu sei. É bem extensa. Olha, eu resgato aquele pensamento sobre xamanismo que a gente falou originalmente. Sim, claro. Xamanismo primevo e tal, né? Bom, para que os caras... Qual era o problema dos caras? Para quem estava ali no norte da Europa, né? O problema era o inverno. Solstício de inverno era uma época que morria, todo mundo morria que nem água. Morria no gelo, morria congelado muito fácil. Eles tinham que atravessar aquilo, eles tinham que ter uma cabeça preparada para atravessar aquilo, tinham que ter provisões, tinham que ter aliados, alianças ali e principalmente recursos, né? E então era um negócio bem delicado para eles fazerem essa travessia do inverno. Então a base principal do culto era, pelo que contam os historiadores, as pesquisas, né? Era o sol na cabeça deles estava se afastando, indo embora. Eles tinham que ir até o outro lado, até o outro mundo, trazer o sol de volta, puxar a vida de volta. Como eles faziam isso? Olha, a gente tem só lenda, especulação e imaginação. Sim, vamos lá. Então, tipo, é o que tem para hoje. Rolava sacrifício? Provavelmente rolava sacrifício. E não é assim uma coisa assim, puxa, era ali. Não, era no mundo inteiro. Era em toda parte do mundo. Esses ritos simplesmente existiam, aconteciam, eram dessa maneira, né? Acontecia. Mas a gente desce uma camada abaixo disso, que era o fundamento da coisa? Era ir para esse outro mundo. E ninguém vai para outro mundo em corpo. Tem uns relatos de uns caras, como um tal de Enoque, do livro de Enoque. Sim, sim. Tem uns caras aí que o pessoal diz que foi para o outro lado em corpo, né? Mas vamos deixar eles para lá, que eles são raros. Na estatística maior são poucos que o fizeram. Mas o grande ponto era, tinha gente que conseguia deixar o corpo. Tinha gente que expandia a visão, expandia a audição, então simplesmente o espírito, para a gente resumir, a alma saía do corpo e ia fazer isso. Esse voo noturno, a gente chama de mistério do voo noturno, no vampirismo da vida como ela acaba sendo, no vampirismo real, no vampirismo tradicional, é o grande fator, é o grande ponto de ligação, é o grande ponto de funcionamento de tudo isso. Essa habilidade de deixar o corpo. Tá? Para alguns, isso é instintivo. Normalmente, quando a gente fala, né, sobre o ter nascido vampiro, essas coisas, o voo noturno, o sonho lúcido, sair no astral, é uma habilidade muito fácil. Por meio dela, você faz muitas coisas. Você encanta artefatos, você visita pessoas, você planta ideias na cabeça de pessoas, você rouba a energia vital quando você quer, ou força de atração, ou sorte. Desdobramento, né? Desdobramento. Você faz muitas coisas interessantes, mas é uma habilidade natural que precisa ser praticada, precisa ser testada. Isso leva anos, isso leva estudo, isso leva prática. Mas é a raiz do que a gente fala de vampirismo. Como tudo aquilo que funciona, nem que seja mais ou menos, ou pessoas acreditam que funciona demais, os vampiros foram se tornando alguém interessante para quem governava essas tribos. Posteriormente, o Estado. Né? O líder da cidade, o líder do lugar, esses caras sempre foram uma arma de guerra. Eles sabiam coisas que os outros não sabiam. Alguns sabiam fundir metais, algumas sabiam conduzir um parto onde a maior parte das crianças nascia vivas, talvez porque elas lembrassem de lavar a mão antes de fazer o parto. Era um segredo simples. Alguns sabiam cuidar de alimentos. Então, assim, esse é o cerne, esse é o âmago do vampirismo que as pessoas falam um pouco. É claro
que também, né, obviamente também devia ter gente ali que usava isso para fazer o trabalho sujo, né? Como você falou, das guerras e outras coisas. Drácula, né, o Vlad Tepes, o Vlad III da casa Bassarab, família Draculeste, né? Ele era filho de um cara chamado Vlad Dracul, ou Vlad II, como dizem alguns. Dracul, em romeno, né? Para os romenos lá do campo, era o diabo, era o demônio, era o coisa ruim, era o curva de rio, era o sete peles. Mas... Sete peles é termo, eu não vi esse termo. Sete peles é ótimo, eu Adoro adoro. esse termo. Porém, esse rapaz, ele nasceu, ele cresceu. Quem cuidou dele? Quem cuidou dele na infância, adolescência e permitiu que ele adotasse um sobrenome, uma alcunha de dragão? Porque pro europeu, pro germânico era dragão. Pro romeno era diabo, porque o cara era bicho ruim, era agente de movimento. Ele cresceu numa corte alemã do Sagrado Império Romano Germânico. Não era tão sagrado, não era romano, talvez germânico. Onde tinha duas figuras importantíssimas, já que a gente adora vampiros históricos. Era o imperador Sigismund, de Luxemburgo, e a Bárbara von Cille. E a gente está falando, obviamente eles são anteriores ao Drácula. E eles fundaram um grupo chamado Ordem do Dragão, Societate Draconestarum. É histórico, existiu. Qual era o objetivo deles? Dar combate aos turcos otomanos, ao Império Turco Otomano. Por quê? Era um império numericamente maior, era um império tecnologicamente muito mais avançado. Vamos botar pimenta e com a bênção da igreja. Com a bênção da igreja, né? Com a bênção da igreja, claro. Sempre, né? Para sempre. É. E olha, você vai vendo, olha, era um império que os soldados da infantaria, a galera que ia na linha de frente com as lanças e os escudos, era tudo alfabetizado. O europeu daquela época que era alfabetizado estava no clero, ia ser frade ou ia tentar ser padre. Né? Se não morasse nas cidades, nos lugares maiores, não fosse da nobreza, veja, os caras já tinham cuidados médicos, já faziam cirurgia, que a maior parte das pessoas que passavam pelas cirurgias saíam vivas. Tá, vamos construindo. E tinha um agravante, Ivan, que eu só tenho um amigo que fala sobre isso, que é o queridíssimo Mansur Peixoto, do site História Islâmica. Eu mando um abraço sempre para esse cara, amigão, gosto muito do Mansur, que ele me passou muito livro, muita coisa sobre esse período, e a gente teve ótimas conversas. Ele fala sobre islamismo. Sobre islamismo. Tem que trazer ele aqui. Você vai gostar dele. Mansur é um cara excelente. E o que acontece? E o grande problema do Império Turco Otomano é que a liderança deles, bem, era um império imenso, com misturas de muitas etnias, e na nobreza ali, na parte dos sultões ali, da parte mais importante, todo mundo tinha parte da descendência europeia. Fosse grega, fosse francesa, fosse belga, fosse o que fosse. Todo mundo tinha descendência. E na Idade Média, quando você tem descendência, você é parte da nobreza, você sabe o que isso significa. Você tem terras. Você tem terras que você talvez tenha que chegar lá e mostrar quem é que manda. Mas, documentalmente, aquela terra é sua. E se aqueles caras atravessassem o rio Danúbio, tá, vai ter guerra, vai ter problema, mas espera aí, legalmente eles são donos de um monte de terra que eles vão pegar. E isso alarmou o Papa da época, né? Então essa ordem foi formada, os caras queriam combater esses caras, e aquele espírito germânico, né? O norte da França é germânico, para quem não sabe, por isso que teve as cruzadas uns séculos antes também. Sim. Eles pegaram, bom, vamos pegar tudo que a gente tem pra gente deter esses caras. Ah, tem alquimia. Ah, vamos usar alquimia para fazer uma pólvora mais forte. Ah, vamos usar a magia, vamos usar tudo que a gente tem. Vai aparecer um grimório que vai cair na mão deles, que é o grimório de Abramelin, o judeu. Onde é que esse grimório vai surgir e vai parar? Na corte do imperador Sigismundo. Até isso eles usavam, astrologia, espionagem. Todas as principais casas reais da Europa foram membros dessa Ordem do Dragão. Isso com a bênção da Santa Igreja. A bênção da Santa Igreja, porque era um símbolo de intimidade, era um símbolo para dar enfrentamento. E a Bárbara von Cille, inclusive, o pessoal, os historiadores odiavam ela, mas era só uma mulher à frente do tempo dela, com muita terra, com muito dinheiro, mais jovem que o marido. Então ela tinha tudo para ser a odiada.
Tanto que ela morre 2 ou 3 vezes e alegam que usam os rituais desse grimório, né, do Abramelin, para trazê-la de volta. E ela, assim como uma Eleanor de Aquitânia, dos britânicos, teve uma vida de poder. E o poder para uma mulher é sempre um poder desgraçado, né? Porque ela vai ser perseguida pela igreja, vai ser perseguida pelos homens da época e vai sofrer horrores. E ela morre, ressuscitam ela algumas vezes, ainda no final da vida dela, ela meio que quase que perde tudo e vai morar num castelo onde ela morre de verdade. E ainda falavam que depois disso ela voltava como uma vampira para atacar as pessoas. Tem um escritor de livros de vampiro da Europa, eu não vou falar o nome, não vou entrar nele em termos agora, que ele odeia a Bárbara von Cill. O livro dele, acho que cada 3 páginas ele tem que condenar essa mulher ainda. Nossa, mas que amor póstumo é esse? Póstumo. É ridículo, assim, É ridículo, é um amor póstumo, porque a pessoa se ocupar tanto assim de alguém, né? Mas era uma mulher de vulto, era uma mulher, assim, importante, interessante. Mas, basicamente, o Sigismund e a Bárbara vão ser os tutores do Vlad Dracul. O Vlad vai crescer, depois que ele cresce, ele vai entrar na segunda formação dessa mesma ordem e vai ter como ordem voltar para a terra dele, né? Os arredores ali da Romênia, Bassarábia, Transilvânia, Cárpatos. É o seguinte, criamos você, cuidamos de você, você é um querido da gente, e a tua missão você tem sangue real lá, né? Você pode ser um voivoda? Tenho. Vai lá, vai reinar lá. Tá bom. Ele foi para lá, né? Chegou lá, era um lugar meio violento, não tinha um código de leis muito claras, mas a lei principal era, se você tem sangue de nobre, se você matar o voivoda, você é o novo voivoda. Era um negócio, assim, bem legal, bem organizado. Muito. Então o cara teve que chegar lá, tocar o terror. Causava-se uma união entre as pessoas, incrível, né? Incrível. Parentes, então. É. Olha, o negócio foi tão ruim que, assim, né, ele teve 3 filhos, né, um filho mais velho, que me falha o nome agora, o Vlad III, né, que a gente conhece, o Radu, conhecido depois como Radu o Belo, e teve ainda um quarto, teve ainda mais um ali, que a história diz que ele foi monge, não teve uma vida muito vultosa. Mas, assim, o negócio, ele chegou lá, começou a organizar, casou, teve filho, e assim, chegou ali um ponto que os otomanos chegaram pra ele, Vlad, seguinte, velho, vão matar tua família aqui, o negócio vai ferver, vai ficar ruim pra você. Você não quer mandar seus 2 filhos aí pra gente criar? Olha, lá eles vão crescer, a gente vamos botar eles na melhor academia militar que a gente tem, vai crescer com o filho do sultão. Você aproveita e pega mais uma garotada que tá aí, dá pra gente, a gente abate aí nas dívidas que teu reino tem com o nosso. Foi mais ou menos por aí o caminho, né? A gente não sabe muito bem como foi, mas tem um pouco de documento entre os otomanos, Sim. Tem um pouco ali na Romênia que, olha, os caras estavam fazendo assim para amenizar a dívida e dar uma vida melhor para as crianças. Foi nesse naipe. Então chegou um momento lá, o Vlad, né? Não, filho, é o seguinte, vocês vão lá, vocês vão ser bem cuidados lá, vocês vão crescer lá. Uhum. O Vlad III, né, não gostou muito da ideia. Mas assim, já diziam que ele tinha um histórico, era uma criança, um adolescente meio problemático. Já o Radu era mais novinho, não tem jeito, a gente então vamos. É o que tem pra hoje. Mal os meninos foram levados para lá, já teve uma revolta lá entre os nobres do lugar. O Vlad Dracul rodou, o outro filho mais velho dele morreu de maneira horrenda, cravaram duas estacas de madeira nos olhos dele, uma morte barbárica, horrível. E os meninos cresceram lá na corte do sultão, né? E, bom, era tipo o West Point dos americanos. Era a melhor academia militar que alguém podia crescer. Cresceram comendo do bom, do melhor, em um daqueles palácios otomanos, né? Lindíssimos, com higiene, aprendendo línguas. Sim, higiene mesmo, né? Higiene Porque mesmo, eles eram médicos. Extremamente... Sim, cresceram ali tendo bom, do melhor, aprendendo com os maiores estrategistas, generais da época. O fato louvável, né? E o melhor amigo deles era o filho do sultão, que vai se tornar o Mehmed II, que até hoje o pessoal é lembrado como o homem mais justo, um dos melhores sultões que eles já tiveram na Terra, né? E era um cara bom, porque esse cara... Se a gente tem muito material da Kabbalah leiga, da Kabbalah italiana, né? Hoje a gente chama de Kabbalah hermética,
foi por causa do tráfico de documentação e material que ele trocava com as prensas venezianas, com o pessoal da cidade de Veneza naquela época. E esse sultão também era descendente de europeus, e então ele tinha terras do outro lado do Danúbio. Você vê que assim, o cerco foi armado. O Vlad vai ter, por causa da índole difícil dele, e quem conta isso são os próprios otomanos, ele vai ter uma rusga, vai se separar e vai voltar lá para a terra dele, porque, não, quero voltar para minha terra, quero mostrar quem manda, e vai super ressentido, vai com umas ideias meio tortas. O irmão dele já não, fica lá com o sultão, se torna o Radu Belo se torna um dos mais importantes generais do Império Turco-Otomano. Quando eles tomam a cidade de Constantinopla, quem faz o cerco, quem toma a cidade é Radu Belo. Radu Belo pegava... Você gostava de Game of Thrones? Lembra daquela Batalha dos Bastardos? Sim. As batalhas mais leves que esse rapaz pegou era do naipe daquela do Jon Snow perdido na Batalha dos Bastardos. Era naquele naipe, esse guerreiro. Bom, ele toma Constantinopla, tanto que ele não pode entrar em Constantinopla, ele tem que tomar a cidade, mandar baixar as portas. Quem vai entrar na cidade é o sultão. Senão era muita glória para ele. E seria um problema. E ele super topa. Ele, não, tá certo mesmo, eu tomei a cidade, ele é o chefe, ele entra primeiro. Era um cara cordato, era um cara sensato. Sabia usar talheres, tinha uma dinâmica de poder. Já o Vlad, né? Ele volta para a Romênia. E aí, veja, ele já tinha uma índole problemática. Desde sempre. Irada, né? Ressentida, com o melhor treinamento militar daquela época. É óbvio que ele vai chegar lá, vai tocar o terror, vai derramar sangue, vai trabalhar com intimidação, vai fazer coisas escabrosas, sim. Mas, ao mesmo tempo, ele vai tirar de lá os comerciantes germânicos, que acabavam com a economia lá deles, né? Era a classe dos boiardos. Ele vai expurgar os caras de lá. E esses comerciantes germânicos e russos que iam lá, quando eles voltam para as terras deles, tinha uma invenção chamada imprensa, feita por um tal de Gutenberg. Esses caras, a primeira coisa que eles fazem quando são expulsos de lá, vão para a imprensa escrever atrocidades. Tudo que podiam escrever de mal do Vlad, eles escreviam. Tanto que a primeira encenação não era Drácula, mas era Vlad Tepes, foi feita numa corte alemã, muito antes do Bram Stoker. 500 anos antes, 400, 500 anos hipotéticos antes do Bram Stoker. Ele já era mal falado. Mas, para a população dele, ele era um herói nacional, porque ele estava salvando os caras. Com técnicas, vamos dizer, com totalitarismo, com um monte de coisa também que não era legal. Mas veja, você entrava na cidade de Brasov, tinha uma fonte, tinha uma taça de ouro nessa fonte, que todo mundo chegava, bebia naquela taça da água da fonte e deixava a taça lá. A gente está falando de uma taça de ouro mais ou menos desse tamanho. A população amenizou, foi pacificada. Se fosse hoje, estaria sendo vendida por aí, né? No exterior, alguém tinha roubado. Não, hoje a gente não teria registros. Não. Veja, então ele conseguiu alguma coisa ali. Sim, claro, né? Para conseguir essa coisa, ele fez algumas coisas também bastante atrozes. Como, por exemplo, uma comitiva de diplomatas russos ou otomanos que foram visitá-los, não tiraram o chapéu diante dele. Ele mandou que pregassem os chapéus na cabeça deles. Que delicadeza. Delicadeza. Tenta aí, a gente vai entrar na história dos empalamentos, porque ele é conhecido como Vlad, o empalador. E olha, ninguém sabe ao certo se ele empalava as pessoas do reino dele ou não, ou empalou alguma só para assustar o pessoal. Mas a gente sabe que ele fez isso com estrangeiros. E a gente sabe que, há um momento que o Papa da Igreja Católica vai conclamar todos os reis da Europa, todos os líderes europeus, a investirem contra o Império Otomano. E ninguém topa essa investida, por quê? Como uma nova cruzada, porque todo mundo devia dinheiro para os caras. Mas o Vlad, sozinho lá no reino dele, acatou a ordem do Papa e não, vou lá. Atravessou o Danúbio, puxou a guerra com os caras, numa época que estava tendo um verão extremamente desgraçado naquela região, que estava transformando tudo numa grande seca. Ele puxa o exército otomano, o sultão e tudo mais, pessoalmente ofendido, para a Romênia, e ele ordena que os moradores lá abandonem as casas, abandonem as fazendas, as cidades, se refugiem nas montanhas, pântanos, cavernas. E lá as montanhas são
na época eram razoavelmente inacessíveis, Sim. e você tinha todo um culto xamânico ainda estabelecido lá. Você tinha muita coisa interessante nas montanhas romanas nesse período. Mas enfim, os otomanos vêm atrás dele e começam a pegar poços envenenados, não tinha comida, assim, o Vlad arrasava os lugares e os caras não tinham recursos. Matava até os animais que não podiam carregar, né? Exato, iam avançando e quando caía a noite, o Vlad atacava os caras, roubava as armaduras, roubava as roupas dos caras, se vestiam, se infiltravam no meio do exército dos caras e faziam atentados terroristas para irem dizimando os números mas como agravante. Quando eles atacavam, a maior parte dos corpos nunca eram encontrados. Os caras vão passar, a gente tá falando assim, parece que vai ser um negócio que dura anos, mas não, é um negócio tipo de um mês. Assim, tipo 30, 40 dias. É Sim. até menos, na verdade. Só pra gente situar quem tá vendo a gente nesse papo. Claro. E o Vlad vai fazer isso e você não sabe onde estão os corpos, onde estavam às vezes os corpos eram decapitados, onde foi parar a cabeça. Até o momento que os caras chegam perto do castelo dele, da fortaleza dele, que era Poenari, nunca foi o castelo de Bran. O castelo de Bran é só um ponto turístico lindo. E ninguém, talvez ele nem nunca tenha dormido naquele castelo, historicamente falando. Fortaleza de Poenari, no alto da montanha. Quando os caras chegam lá, né? Esse cara, não, chegamos, vamos. Eles têm um vale abaixo daquela fortaleza e os caras têm horror. Todos aqueles corpos dos amigos deles, cabeças tudo empalados, assim, num declive, num vale inteiro, pra saudar os caras. Pro sultão, que era um puta, o cara tinha treinamento de medicina, era um cara inteligentíssimo. O sultão convulsionou, não aguentou a atrocidade do que ele viu ali, adoeceu, assim, tipo, ele, chamou o Radu lá, o irmão do Vlad, Radu, vai que é tua, pega esse canalha. Não dá para mim, não dá mais, cheguei no meu limite. E o sultão, inclusive, é atormentado nos anos que passam foi tão chocante tudo que ele viu na Romênia que ele, quando ia dormir à noite, ele jurava que o Vlad aparecia em espírito para ele e atormentava ele. Possivelmente tinha suas visões. Possivelmente. Então era nesse naipe. O Vlad não vai ser capturado ali, vai fugir pela floresta, vai perder uma esposa, vai parar lá na corte do Matias Corvinus, vai ser detido, vai ser preso lá. Alguns dizem que com requintes de crueldade. A perda da esposa é histórico ou é romanceado? Ela realmente se mata? Olha, pelo que contam as pesquisas e tudo mais, ela se mata. Tá. Se ela se joga do alto da torre do castelo, e se tem um rio chamado As Lágrimas da Princesa, olha, talvez esse nome do rio já fosse anterior a tudo isso. Era um rio dedicado a uma deusa lá da região. E ele se revolta, de fato, com a igreja? É interessante. A igreja teria negado a ritualística cristã para ela, porque era uma suicida, né? Isso é fato. Então, a gente não sabe, mas a gente tem a abertura maravilhosa do filme Drácula de Bram Stoker, do Coppola. Olha, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. A gente sabe que o Vlad Dracul e o Vlad Tepes, eles construíram muitas igrejas, muitos monastérios. E, assim, eles são lembrados como heróis nacionais, como heróis... O Dracul, principalmente, como herói da fé, tipo, foi um cara ali alinhado, né? O Tepes, ele, depois que é capturado pelo Matias Corvinus, ele quer vingança, ele se casa com uma parente do rei da Hungria para poder voltar à nobreza, para ter um exército e tentar, por uma última vez, retomar a terra dele. Só que aí, para isso, a Hungria era católica, não era ortodoxa. E a família dos Bassarabes, a casa Draculeste, eram ortodoxos. Aí, como ele se converte ao catolicismo, para os ortodoxos, a partir daquele instante ele havia saído das páginas do livro da vida. Porque você só está vivo de verdade se você era ortodoxo naquele tempo, naquela liturgia, naquele esquema deles. Era como se fosse uma maldição, então. Exato. Aí sim você era um morto-vivo. Ok. Tá, chegamos no ponto. Chegamos no ponto. O Tepes vai morrer, e vai ser uma morte horrível. Ele vai ser traído, basicamente, quando ele vai para o campo de batalha para enfrentar os turcos novamente, ele vai ser atacado pelas costas. Assim, é um final trágico. Tipo, o cara era um guerreiro, era um monte de coisa.
Não teve um frente a frente, um cara a cara ali lutando com os inimigos. Ele chegou no campo, os caras dispararam pelas costas dele. Os próprios membros do exército dele. Era um tempo onde as pessoas arrumavam as guerras, mas eles iam junto com os filhos, com a família, guerrear, né? Sim. Não é como hoje que eles providenciam as guerras, mandam os filhos alheios e ficam escondidos, feito covardes, embaixo das suas pedras, das suas frestas, né? Como escorpiões, vendo a coisa acontecer. Era uma época mais interessante nesse sentido. Sempre brutal, sempre desnecessário. Guerra é sempre uma coisa estúpida, mas ao menos havia honra, né? Sim, pelo menos a mão que sentencia cumpre a sentença. Cumpre a sentença. Hoje o que a gente vê é isso, né? Essas guerras que são muito pior do que qualquer horror que ele tenha feito naquela época, porque as guerras hoje são muito piores. Se você for levar em consideração a quantidade, a frieza, né, com que acontece, né? E as pessoas esquecem tudo isso. Eu sempre questiono essa questão do vampirismo quando você leva para o lado negativo do vampirismo, né? Esse lado negativo deixaria Drácula com vergonha, né? Quando você pega o lado negativo. Você vê a quantidade de estupro que acontece numa guerra. Sim. Quantidade de estupros, assim, com todo tipo de violência. A gente pode ver o que aconteceu no 7 de outubro em Israel. Usaram o estupro como arma de guerra. Exato, um horror. Sim. Né? Então, quando você vê essa questão, quando você vê quando teve a guerra Japão-China também, né? Que violentaram não só as mulheres como os homens, e inclusive teve uma quantidade absurda de suicídio, porque é uma afronta à honra, né? Daquele povo, enfim. Então, um vampirismo às avessas, né? Do lado bem pejorativo, um lado bem negativo, e as pessoas ficam presas a um personagem, às vezes, sem conhecer até a história desse personagem e sem um contexto, né? E sem um contexto dessa história. Uma linha, né? Uma linha de entendimento, né? De entendimento. É muito complicado, tanto é que eu vejo o vampiro de uma forma geral, alguém muito simpático, né, perante o mundo, e é até cômico. Ele vê o mundo com outro olhar. Ele vê o mundo com um olhar mais cômico, porque quem é monstro aqui, né? Quem são os monstros, né? Quem é o monstro de verdade, não é? Sim. Que é o monstro de verdade, porque se ele se alimenta, digamos que fosse aquele vampiro, né, romantizado, que se alimenta diretamente no pescoço, no sangue, seria um predador. E o mundo é cheio de predador, um caçador, né? O predador só caça um determinado verdade. tipo de presa. Exatamente, tem uma diferença. O predador, ele não se alimenta do que caça. Ele só preda, ele só elimina. Ótima correção. Um caçador. Eu diria talvez até se alimenta, mas é um negócio assim focado. O caçador... É um caçador. É um caçador. Um caçador, com certeza. E a gente tem, assim, né? Se a gente for pensar no caçador, a humanidade chegou onde chegou, porque lá nos tempos da pedra, né? Das pedras e outras coisas, algumas pessoas enxergavam além do horizonte, enxergavam além do momento presente, enxergavam, né? Eram capazes de fazer cálculos que a gente hoje nem sonha como faziam para disparar uma lança e um arco e flecha com ventos contrários de uma floresta e abater a presa para ter comida para o bando dele. Então, existe uma coisa interessante no que a gente chama no vampirismo real, na vida como ela acaba sendo, que é o espírito caçador. É esse atributo, essa força que impulsiona algumas pessoas da espécie humana, desde que o mundo é mundo, a ir ver o que tem além do horizonte. Enxergar não apenas com os olhos da carne, mas com os olhos da alma, além do próprio corpo. Esse é um ponto que a gente retoma raciocínio do xamanismo, que a gente retoma muitas coisas aí que são pertinentes, que são interessantes para esse papo de vampiros. Nós vamos voltar para a questão do xamanismo, vamos voltar para a questão de você viajar, de você voar, né? Através do tempo, através dos sonhos, através da energia. Do outro lado. Do outro lado, né? Que seria um símbolo para os empreendedores, de uma forma geral, né?
em tudo na vida, né? Não só na vida material, como na vida espiritual, como na vida emocional. Uhum. Né? Faz todo sentido. Faz todo sentido, porque você enxerga algo que está faltando, você vai atrás de entender isso que está faltando, o que recriar, o que recriar, o que criar, quem você vai se alinhar para poder trazer aquilo para o mundo, como reificar um sonho, como cristalizar um sonho. Todo negócio começa com um sonho, começa depois com um plano. Então eu acho que tem muito a ver, sim. Você tem uma ligação muito forte com uma casa real, não é isso? Isso, uma dinastia. Uma dinastia. Fala um pouquinho pra gente sobre essa dinastia. Uhum. Bom, eu sou regente da dinastia Sahasra, junto com a minha esposa, né, a Chandra. A gente tem as titularidades de King, Queen Prime, né? Ela é a Queen, eu sou o King. Onde a gente lida com uma dinastia vampírica que existe há 50 anos, pra gente resumir, que acaba sendo o principal ponto focal desse vampirismo nos tempos contemporâneos. Se organiza ali em meados da década de 70, da metade da década de 70, e vai inspirar, influenciar toda a formação de uma comunidade em 2 continentes. Ou melhor, em 2 continentes não, em 2 hemisférios, no norte e no sul. O nome da dinastia é Sahasra, né? Sahasra. Isso. O primeiro grande mistério é como a gente aprende a pronunciar direito. O primeiro mistério. Pra mim chama iniciação. Sahasra. Eu já devo ter falado essa palavra umas 500 vezes, até hoje não aprendi a pronúncia. E essa é a pronúncia em Manhattan, né? Da dinastia. Mas em outras partes dos Estados Unidos, e onde a gente tem integrantes de outros países, muda um pouco a pronúncia. E, bem, enfim. Há muito tempo eu escolhi pronunciar dessa maneira. Claro. E fiquei com essa maneira. Funciona, ok. Funciona bem. Basicamente é em poucas linhas, né? É uma família espiritual que acolhe pessoas que tenham experiências espirituais, de espiritualidade, de mística, de religiosidade e de religiões, as quais eles vivenciam realmente isso, mas que sentem que portam algo diferente. A gente chama de um legado daimônico, alguns chamam de um legado draconiano, e tem alguns outros termos também que são usados que não vêm ao caso. Mas são pessoas que percebem que nasceram com essa propensão ao voo noturno, a uma terceira visão, a uma postura na vida que simplesmente essas pessoas irradiam uma presença, um saber, uma atitude. E essas pessoas simplesmente nasceram assim, cresceram assim e estão por aí. É sobre isso. É sobre isso. Vocês fazem reuniões aqui em São Paulo? Como é que funciona? Vocês recebem essas pessoas? É um processo de iniciação? É um processo de encontro? Como é que funciona isso? Olha, essa é uma questão bem interessante, né? Eu fundei aí há 22 anos um portal chamado redevampirica.com, uma plataforma que desde o começo nosso objetivo era estabelecer, trazer essa espiritualidade, essa mística aqui para o Brasil. Eu achava que ia ser algo para poucas pessoas, para uma meia dúzia de pessoas. E quando eu vi isso há 22 anos atrás, Ivan, foi assim, eu desacreditei. Logo eu estava na mídia falando um pouco sobre isso, mostrando, e a gente foi bem acolhido, apareceu gente do Brasil inteiro. E como foi para vocês separarem? Como fazer parte, a pergunta. É para fazer parte, mas antes disso, como separar aquela coisa dos vampirinhos, sim, da televisão, aquela coisa do cineminha, do filminho Mamão com Açúcar, daqueles vampiros chatos pra cacete, né? Hã? Não, eu chamo de crepúsculo, eu chamo de outra coisa, porque aquilo é chato pra cacete. Uhum. Como separar isso, tá, do vampirismo? Porque eu sei que as pessoas se aproximam, mas como separar? Porque chegar pra pessoa e falar assim, olha, querido, querida, deixa eu te explicar uma coisa. Não é bem isso.
Ninguém vai morder o teu pescoço e iniciar você numa vida eterna no mesmo corpo, sabe? Você Uhum. não vai poder levar um tiro e sair lesada, sair perfeita depois do tiro, porque não é assim que funciona. Vampirismo é isso, vampirismo não é isso, ou vampirismo não é bem como você Não é o que imagina, tá no filme de não é o que está Hollywood, no não é filme o de que tá na Hollywood. série. Como trazer isso? Porque quando você me diz que foi há 22 anos, eu já relaciono com uma pancada de coisas que estava acontecendo nessa época e como foi essa dificuldade. Aí sim, depois você me diz como as pessoas se aproximam. Botar assim para as Olha, pessoas verem. a dificuldade sempre vai haver. Eu sempre me dirigia ao público adulto, a galera que estava no final da adolescência e as pessoas que se identificavam com tudo isso em um grau mais profundo. Sim, E foram essas pessoas, dizem que afim atrai afim. Foram essas sim. pessoas que me responderam primeiro e começaram a se envolver, começaram a me pedir para traduzir material, eu traduzi muita coisa. Eu participei de muitos livros nos Muitos Estados trabalhos, Unidos né? também, entre 2004 e 2008. Eu era um nome assim que estava em todo o rodapé de livro, nos agradecimentos ou nas menções ou com algum artigo publicado. Tem entrevistas minhas, teve até alguns casos infames que pegavam material meu, traduziam de qualquer maneira para o inglês e assinavam com o nome deles, né? Isso aconteceu, né? Não é uma história nova. Mas aqui no Brasil, a gente começou a atrair essas pessoas e eu percebi que assim, olha, eu posso falar em linhas gerais sobre o que é isso. Isso é legal, porque tem muita gente que, assim como eu, lá no meu começo, há 27 anos atrás, cara, eu fui achado por tudo isso. Eu sentia que eu era diferente, eu sentia que eu era diferente, eu tinha minhas experiências, vamos dizer, de mística, né? De sair do corpo, de ver coisas que ninguém via, ter umas ideias diferentes, não tinha muito como lidar com isso, até que eu achei uma matéria no jornal que me falou que existia essa comunidade vampírica lá nos Estados Unidos, em Manhattan, né? Tinham festas em rooftop bars, em casas noturnas super chiques, um negócio super bonito, não era um negócio povão. E eu fiquei tão encantado que eu escrevi para o jornalista que traduziu a matéria, ele me passou para a agência de notícia, e, tipo, um ano depois, alguém na agência de notícias se compadeceu daquele pobre garoto que mandou uma cartinha e deu o contato dos caras para eu poder escrever. A gente não tinha Google, não tinha nada, não Não, não tinha. tinha nada. E aí os caras me responderam. Assim, os caras acharam o máximo ter alguém que se identificava com tudo isso, que morava num país logo abaixo da Amazônia. Mas foram muito generosos, me mandaram muito É mesmo porque material. americano não é um ser muito inteligente, né? E ele só se identifica com o estado dele. Às vezes ele não conhece nem o país dele mesmo. Exato. Então, Mas tem gente boa quando lá. você fala em Estatística Brasil, pequena. quando você Tem. fala em Brasil, eles pensam que nós ainda andamos de sunga, feito Tarzan, com o macaco no ombro, né? E que a gente vive de banana e frutas silvestres, né? Não, não, pode ter uma estatística maior que as tem É, lá. Mas tem uma estatística menor de gente interessante, é. legal, que eu conheci, Aí quando né? eles viram, Que eu tenho que quando mencionar, eles né? viram que teve um vampiro aqui, já ficou super interessado. Acharam interessante, né? Acharam interessante, então me mandaram as listas de correspondência deles, fanzines, outras coisas que eles publicavam, livretos. Eu pude me enturmar, conhecer alguns que vieram visitar aqui. Foi super gostoso, super interessante o primeiro contato. Já me perguntaram assim: você é brasileiro? Em Buenos Aires tem cinema? Eu falei, querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, que Buenos Aires não fica no Brasil, graças a Deus, né? É uma cidade argentina muito bonita, mas fica na Argentina, né? Mas é muito bonita a cidade. Mas é muito bonita, muito cultural, eu gosto muito. Nossa, Alfajor Alfajores maravilhosos, só que não fica no Brasil, uma né? banda lá chamada Melmot, que é E eu maravilhosa. falei, tem Grandes sim. DJs. Eu falei, tem sim. Eu falei, tem. O cinema, quando surgiu nos Estados Unidos, logo depois, algum maluco trouxe para cá também. Porque o Brasil é isso. O Brasil tem tudo que tem em qualquer parte do mundo, inclusive pessoas inteligentes que procuram se informar sobre os outros países. Eu falei, nós somos o único país que procuramos saber o que existe no resto do mundo, né? Então você fica assim, você fala, oi, como é que pergunta uma coisa dessa? E não foi ninguém assim muito simples, não. Era uma pessoa que me parecia uma pessoa que tinha uma boa formação, quer dizer, não tão boa assim, né, para ser tapado desse jeito, mas que se Se referia ao vestia Brasil dessa bem, forma. falava pausadamente, sabia Tudo, usar os talheres né? na mesa. Sabia usar os talheres na mesa, só que continuava sendo né? Enfim, uma anta. Então, por isso que eu fiz essa brincadeira, porque realmente americano ele é muito ele, o canto dele, né?
Assim, numa estatística maior é bem assim. É. Mas felizmente há uma estatística menor, né? Merece Assim, uma se menção você vai para honrosa. Nova York, se você vai para um centro cosmopolita, é diferente, né? Uhum. Nova Iorquino, ele é diferente. Agora, se você vai para outras regiões, é mais complicado esse sentido. E Ah, então foi assim, só pra gente fechar, então foi assim. As pessoas mais interessantes que se aproximavam, que sabiam escrever, que sabiam mandar uma mensagem de áudio, né, que vinha com um papo interessante, principalmente que frequentava meus eventos da sim. época, a gente se correspondia, a gente pedia o contato e mantinha uma correspondência legal. Já as pessoas que vinham nessa história do vai me transformar, vou ter poderes, é engraçado, é mais ou menos o que a galera passa na bruxaria, quero ser bruxo para ter poder, para mandar. Vai no druidismo também, cai na mesma história, vai pra maçonaria, a mesma besteira que a pessoa faz. Então, esses a gente sempre não respondia as mensagens. Eu imagino. Gravava uns vídeos dando uma boa explicação, escrevia um texto bacana, assim, olha, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Não, mas eu quero, porque de verdade tem que ser assim. Hum, Ok, ok, vá ver o mundo. Voe, descubra a realidade, descubra o mundo, voe, para bem longe. não, você tem que falar o seguinte: Prático, não, né? você tem que fazer o seguinte, você tem que dar uma volta, 3 voltas por noite durante 60 dias, um ano, em volta do cemitério do Araçal da Consolação. Você vai encontrar É um um bom vampiro. cardio. Hã? É um bom exercício É. de cardio, é Ele enorme vai aquele ficar, ó, cemitério. pelo menos vai melhorar o cérebro, né? Vai Vai oxigenar, vai ficar com. oxigenar, porque isso é uma questão de Sair do sedentarismo. sedentarismo. Porque isso aí geralmente é aquela pessoa que está dentro de um cubículo, né? Atolada, atolada numa forma de ilusão qualquer, né? Hoje, na internet, naquela época que você começou, já não tinha internet, Não, já tinha, né? Já né? estava mais Não, quando devagar, eu venho a público né? mesmo, que é assim. Eu, na década de 90 fiquei muito quieto com esse negócio. Eu fiz parte do negócio, mas ficava na minha, meu. Sim. Vou falar que sou um vampiro real, vou falar esse negócio aqui, vão me crucificar. No começo do século ainda teve aqueles crimes lá que foram atribuídos aos meninos que jogavam o RPG Vampiro à Máscara, que não tem nada a ver com comunidade vampírica. É um produto cultural, um universo ficcional que tem o quê? 3 décadas de história. A gente está falando de um negócio que tem 50 anos de história e onde esse universo ficcional até foi beber na fonte, foi até tentar pegar alguma coisa lá. Teve até umas confusões com isso na década de 90 nos Estados Unidos. Mas, cara, aqui no Brasil, 2000 nem dava para falar disso, não tinha quórum. A gente teve o Marcos Torrigo quando publica um livro chamado Vampiros, Rituais e Sangue pela Madras, né, que é um estudo. Foi o primeiro livro sério sobre essa temática. E ele nem entra ainda na época na comunidade vampírica, por falta de página, não deu tempo. Então tinha o Cid, o Vale, o livro dele, o Voivode também, que foi um estudo acadêmico muito legal. Mas foi a primeira vez que a gente teve livro sério de vampiro aqui no Brasil, Ivan. E assim, a gente está falando de 2001, 2002, 2000, 2002. E aí tem o meu trabalho na internet, começa a circular e atrair as pessoas. Isso vai desencadear os meus primeiros eventos, minhas primeiras festas, onde eu encontrava, convivia, coexistia com as pessoas que também viviam algo parecido e queriam mais disso para si. Em 2006, eu me junto à dinastia Sarrasra e aqui no Brasil eu fundo uma irmandade, uma sociedade discreta chamada Círculo Strigoi, onde o objetivo era a prática, o estudo, o entendimento de uma espiritualidade, de uma mística vampírica. As pessoas chamam tudo isso por comodidade, de magia vampírica. Outros chamam de vampirismo real. Não importa, é mais ou menos o mesmo conjunto de coisas. Claro. Eu fundo essa irmandade, então ali a gente tinha um padrão. A pessoa passava por uma entrevista para poder entrar no neofitado. Entrevista com o vampiro, ó, a trocadilho. Sim, passava por uma entrevista, passava ali por uma pesquisa, né? Quem é essa pessoa que está batendo aqui na nossa porta? E foi um negócio interessante. Tivemos rituais semanais, mensais, em alguns espaços aqui em São Paulo, e foi muito interessante. Depois do tempo, eu fundo o Solo Sagrado Strigoi, na Serra da Mantiqueira, né? Tenho uma propriedade lá, onde eu levo só os iniciados mais antigos, esse grupo. A gente tem uns ritos ali anuais, ou bienais, né? Algumas vezes. Então, assim, tem toda uma construção.
Nos tempos mais recentes, olha, a gente está falando de 2006, né? Quando Sim. eu fundo. A gente está agora o quê? 2024? Quase 18 anos passaram. Hoje em dia a gente continua tendo essa seleção. A gente pensa que o vampirismo você tem uma esfera muito ampla, muito grande, que é a do fashionismo, da produção cultural, do romance, do videogame, do quadrinho, do cosplay, que é muito legal também. Você tem todo esse universo ali disponível, né? E tá tudo bem, tá ok. Pode curtir tudo isso. A gente não pede para... Não, você tem que ser isso que a gente quer que você seja. Mas, assim, tem gente que, olha, eu acho que vampiro é mais do que eu tô vendo na cultura pop. Olha, eu sonho que eu saio do meu corpo, eu vejo umas coisas que ninguém vê, eu sei de umas coisas que eu não sei como eu sei. Ah, então talvez seja um caminho para uma vertente de mística, de espiritualidade, né? Aí a gente oferece material sobre isso. Atualmente a gente tem um streaming, tipo Netflix, né? Ah, está legal. Na contemporaneidade, né? Onde a gente revisita essa tradição de 50 anos do vampirismo real, né? Tradição é aquilo que é perene, aquilo que é contínuo, né? Que Claro. vem, que flui de um lugar, porque esse lugar herdou isso de alguma fonte, vamos colocar assim, espiritual, que canalizou, codificou aqui, onde a gente visita o básico que todo mundo deveria saber sobre essa mística, sobre essa espiritualidade, sua história, suas práticas, o que é, o que deixa de ser, e como isso também dialoga com a astrologia, com a alquimia, com Lilith, a sua atmosfera, com a questão dos daimons ou dragões. Lilith. São 30 playlists, Ivan, no Rede Vamp Visions, que a pessoa assina e passa a estudar. Se a pessoa se sair bem ali, se a gente vê que é uma pessoa dedicada, a gente tem a beleza da tecnologia para ver os painéis, a gente tem lives, a gente faz encontros, a gente vai vendo como a pessoa está correndo, né? Como a pessoa está percorrendo tudo isso. Aí a gente vai chamar ela para um treinamento preparatório, numa escola chamada Corte de Antares e Amantikir. Ou então num processo de mentorado diretamente comigo, onde todo ano eu acolho 8 pessoas. Você fala sobre Esse é o processo Lilith. para entrar. Sim, você fala sobre Lilith e nós vamos depois pegar exatamente a questão de redes sociais e tudo mais, nós vamos repetir isso de uma forma que ficar bem clara, vamos deixar isso bem claro, porque muitos que estão nos vendo agora, né, seja em que tempo for, em que ano for, porque tem mundo, isso, né? Em que mundo for. Vai que isso aqui sai da Terra. Exatamente. Né? Então, isso é importante que fiquem esses contatos. Mas você falou em Lilith. Oh, sim. Lilith é um assunto tão delicado, é um assunto tão profundo. Sublime. Sublime. Como que você vê essa leviandade sobre Lilith que tá hoje em dia? Eu escuto tanta barbaridade que eu tenho vontade assim de pegar pro pescoço às vezes. Não dos meus convidados, porque eu sou muito seletivo com quem eu trago aqui. Mas eu tenho ouvido coisas pelas redes aí que eu falo, gente, como é que pode? O que você tá achando dessa leviandade em relação a Lilith? Não apenas a ela, né? Tá Hecate Tudo, também. né? Aí virou brincadeira, né? Sim. Olha, a gente tá numa era que não vou estar errado em falar isso, que me parece que a nossa grande régua hoje em dia de medida do mundo é o marketing. Ah, sim. É o marketing. E o que acontece? Eu acho que tem deusas, que tem demonesas, né? Que são muito mais amplas do que o entendimento das pessoas permite alcançar. Lilith, no caso, eu gosto muito de um livro chamado Canticles of Lilith, do Nicolás de Matos Frisvold, da esposa dele, a Cate de Matos. E assim, eu não tenho em português. No seu, eu acho que é uma bênção não ter em português para as pessoas irem atrás, estudarem e adquirirem e aprenderem alguma coisa nessa obra. Lilith é uma atmosfera. E é uma atmosfera que ela pode ser entendida de muitas maneiras. Mas a principal é que é uma atmosfera onde ela não é feita para qualquer um. Ela não é feita sequer para os vivos. Ela é aquele lugar ermo, distante de tudo nas matas, na floresta, onde a luz elétrica jamais foi alcançada. Uma lanterna nunca riscou ela. Eu já tive experiências nesses lugares da mata, ritualísticas e incidentais.
As E viagens, né? Quando voa, né? não, experiência física mesmo. Eu sim. já me perdi na Serra do Mar. Eu já andei muito nas matas da Serra da Mantiqueira. Eu já vi esse ambiente. Eu não preciso imaginar. Eu me recordo de como ele é. Eu me recordo dos olhos prateados em meio à mata do que é uma onça passando perto, né? Então, assim, é sobre isso. Essa é a terra dela. Se a gente pega as descrições que atribuem a ela no hebraico ou mesmo na Bíblia, né? Cara, é sobre isso. É um lugar que não é feito para os vivos irem, e quando os vivos se aventuram nesses lugares, Como você a eles podem morrer. qualifica? Como você a qualifica? Você coloca uma demonisa? Você coloca ela como o quê? Cara, Ou você nem a define? eu não a coloco. Se ela quer se mostrar, eu já percebi como é a maneira que ela se mostra. Sim. E, bom, estou aqui te contando essa história. Ótimo, Ok, eu acho que ficou. ótimo. Acho que ficou. Ótimo. Estamos aqui, estamos claro. conversando sobre isso. É isso. Tipo, mas assim, as pessoas, bem, assim, olha, tem sacerdotes, sacerdotisas e sacerdotes e sacerdotisas por todo espectro, né? Olha, quando eu falo o que eu tô falando aqui, eu não tô falando pra criticar, pra Não, querido, alfinetar você é muito ninguém. fino. É uma das coisas que eu gosto em você é a sua polidez. Aqui não Obrigado. tem, aqui não teria lugar para isso. Uhum. A gente só se Mas- incomoda com esse tipo de deviandade. Exato, mas o que talvez eu acrescente sobre isso é que, né, para quem está assistindo a gente e tudo mais, eu acho que, você quer entender Lilith, você quer vislumbrar Lilith? Muito bem, vai fazer um curso de sobrevivência na selva, daqueles, na Amazônia, Sim, distante de tudo. Você vai ter um contato com ela e vai ter, quem sabe, condições e preparo para voltar. exato. É sobre isso. É sobre isso. Pela primeira vez, alguém fala realmente, né, sobre Lilith de uma forma mais responsável, da minha forma de ver, e não se brinca com Lilith. Não. Não se brinca com Lilith. Hoje se fala esse nome como se estivesse falando propaganda de margarina, sabe? Assim, Isso me incomoda terrivelmente, me incomoda muito. Existem deidades que você tem uma intimidade maior, mas você não brinca com uhum. a escuridão. Não é uma força feita para os vivos. Não. Assim como outras que a gente não precisa nem entrar em detalhes, mas tem outras também que não são. E as pessoas estão brincando, e as pessoas estão consagrando, e eu teria um cuidado um pouquinho maior. Você sabe, né, que 60% dos casos a pessoa vive numa realidade espelho, ela tá devaneando, tá delirando, tá alucinando, e talvez isso até seja bom, porque a pessoa não vai acontecer exatamente nada com a Não pessoa. tem compromisso, né? Não, a pessoa tá só alucinando, tá lá delirando, tá bom, não tá fazendo mal pra ninguém, não tá fazendo mal pra si, ok, deixa lá. É. Mas, às vezes pode acontecer alguns casos que conecta algo, que vem uma resposta. E aí é a hora que o joio é diferenciado do trigo. É o caso do culto a Afrodite. Dias atrás eu escutei alguém falar, em Vai particular achando que a comigo. Afrodite é só a deusa do quartzozinho rosa, né? Aí chegou pra mim e disse assim, mas como assim um homem sacerdote da Afrodite? Eu falei, vai estudar, querida. Vai Uhum. estudar. Afrodite é maravilhosa, é uma deusa feiticeira, Sim. é dourada. Quando ela quer brincar de leve, ela manda Eros. Quando ela não quer nem atender, é como se ela estivesse olhando no espelho e estou passando batom. Não, mas Afrodite, por favor. Estou passando batom. Poderosa. Essa risada não era pra agora, mas tudo bem. Mas é bem isso. E as pessoas. Então as pessoas questionando Ela isso. faz Hades se apaixonar por Perséfone. É. Veja, o marido dela era o Hefestos, ou Vulcano. Vulcano. Né? Todo mundo, a gente vai falar do Ares, do Marte já já. Mas Vulcano, um deus feiticeiro, ele é o único deus que faz uma teia e consegue capturar ela e o Marte.
Então a Afrodite tem uma aura feiticeira fantástica em torno dela. Maravilhosa. Total, é uma bruxa, né? Uma feiticeira, uma bruxa. E as pessoas entraram numa questão muito negativa, que eu acho, com a Afrodite. Transformar a Afrodite no feminismo. E a Afrodite, ela não é isso. Embora bruxa, embora feiticeira, né? Ela transita muito bem nas duas energias. Porque eu não sei que tipo de magia estão falando hoje. Uma magia que transita só no feminino. Ela não pode existir. Se ela não tiver o masculino, ela não pode existir. Uma energia que transita só no masculino, ela não pode existir. Ela só vai existir se tiver o paralelo feminino. Uhum. Porque tem que ter o senhor e a senhora. Eu não sei o que eles estão fazendo. Polaridades. Eu não sei o que eles estão fazendo. Parece uma grande brincadeira, parece uma grande... Virou coisa de... Eles estão levando a política para dentro para dentro da magia. E eu estou vendo isso com olhos de tristeza. Né? Uhum. Eu resolvi, Lorde A, abrir a questão sobre Afrodite porque eu não aguento mais ver o que estão fazendo com Afrodite. Uhum. Eu tenho uma dupla de amigos, o Hermínio Portela e o Valmir Teixeira, do canais Sinais do Destino, do YouTube. Eu acho que você iria adorar conhecê-los. São tarólogos de mão cheia e eles vivem o tarô. É um tarô vivo, muito interessante o trabalho deles. Mas o querido Hermínio sempre me lembra do Junito Brandão. E uma sentença desse mitógrafo, né, brasileiro, Junito Brandão, que é, olha, os deuses nunca nasceram. Então, tudo que você tenta atribuir aos deuses, né, as pessoas tentam humanizar os deuses, tende a ser um equívoco. Os mitos, quando Hades rapta Perséfone, quando Poseidon investe contra o templo de Atena, não é exatamente um ato de pessoas brigando. Poseidon pode ser muito bem um tsunami que invadiu aquela região com tudo. Energia. Exato, são efeitos naturais. O movimento. É o movimento. Sim, das forças da natureza. Sim, assim como Exu, assim como... né? São movimentos. Mas as pessoas tendem a colocar em caixinhas. As pessoas querem... Não sei, eu acho que elas tendem a humanizar ou tentar entender aquilo de uma maneira humanizada, e nessa eles perdem o sentido. Eles perdem a força daquilo que eles estão... Perdem a direção. Sim. Perde a direção. Lilith passa pelo mesmo problema. Ah, sim. Só que quando a gente fala em Lilith, é uma coisa muito mais ampla. E mais uma coisa, por exemplo, quando você fala em Afrodite, ela é uma energia muito forte. Sim. Mas ela é uma energia direcionada ao amor, ao prazer, mais direcionado ao Sil. Ao Sil. E direcionado ao útero, né? Como Gaia, enfim. Ela é direcionada ao útero. Quando você fala... o tesão, a vida. Sim, traz a vida. Que traz a vida. Quando você fala de Lilith, é uma outra energia. Ela é aquela energia do buraco negro. Ela é aquela energia que ela pode te absorver e você deixar simplesmente de existir. Ela pode pegar aquilo que não existe e trazer para sua vida como uma existência. Aí você não pode reclamar, porque você atraiu isso. Uhum. Então, em que nível está essa deusa, essa divindade, essa energia, esse primordial? Onde está Lilith? Então, eu tenho falado com as pessoas para tomar cuidado com a energia de Lilith. As pessoas fazem rituais de Lilith como se estivesse fazendo uma sessão, com todo respeito, uma palestra ideológica. Uhum. Ficou perfeito a sua colocação, Rafaelzinho. Então, muito complicado. É sempre bom deixar, né? Esse alerta. Sim. Cuidem daquilo que vocês estão mexendo, se vocês não tiverem certeza do que estão fazendo. E quando se refere aos deuses, certeza é um dos maiores perigos. Sejam elegantes. Sempre, né? Sejam respeitosos. Sejam humildes. Sim.
Afinal de contas, eles já estão aí desde que o mundo é mundo. É tal como os daimons, né? Sejam homéricos ou sejam dos grimórios, eles já estão por aí desde que o mundo é mundo. Você realmente acha que uma pessoinha com 18, 20, 30, 50, você comanda eles? Você Não, manda olha, neles? olha, e tem uma moçadinha tão nova, mas tão nova. Mas porque tem, né? Às vezes tem muito seguidor no YouTube, muito seguidor no Instagram. Então vira essa patifaria. Gente, cuidado, vocês estão mexendo com uma coisa que vocês não têm noção, né? Eu sempre falo que a questão do primordial é que ele é antes de ser. E não tem nome. Você Uhum. conhece por Afrodite, mas pode chamar em algum lugar do universo. É. E tá tudo certo. Quem disse que a língua humana abarca toda a Abarca toda a existência? existência. Então, é tão complicado. Eu gostei da sua colocação. Eu tenho muito respeito por você, você sabe, não é? É por isso que você está aqui comigo. E vamos lá. Aqui nós temos 3 livros. Nós temos Mistérios Vampíricos, né? Isso. Arte do Vampirismo Contemporâneo. Uhum. Fala um pouquinho sobre essa obra. Olha, Mistérios Vampíricos foi o meu Dá pra ler, primeiro querido? livro, é de 2014, mas ele começou a ser escrito em 2003, 2004, mais ou menos. Sempre Eu assim. varei 10 anos escrevendo ele, pesquisando. Ele é um livro legal para quem quer, olha, eu quero entrar nessa parte histórica que o Lord A fala. Da onde vem esse termo vampiro ao norte da Rússia, como vai mudando o sentido, o que ele significa, como ele é entendido e o que é agregado a ele através dos últimos séculos. E aí a gente vai fazer essa travessia e vamos falar um pouco também da história da comunidade vampírica da década de 70 para cá. É claro que nas entrelinhas aí as pessoas vão encontrar algumas dicas sobre magia, sobre mitologia, sobre Lilith, sobre deuses, deusas da noite. Tem muita coisa diluída nele, mas é Muita coisa basicamente um diluída. livro de história. E vendeu 15 mil exemplares. Ah, sim. Adoro ele. O nosso, nos dias de hoje, você vendeu muito, mas muito, né? Uhum. Você sabe disso, você Tem teve uma gente que lê super venda. Lógico, tem gente que lê, lê, o que é um presente, né? o que é maravilhoso. Uhum. Mas quando eu falei para você sobre a viagem noturna, sobre o desdobramento, é porque eu não sei como acontece com você. Eu sinto, nas minhas peregrinações, eu sinto o frio da noite. Eu sinto o cheiro, Uhum. né? E uma das coisas que eu venho conversando com as pessoas é o seguinte, que o vampirismo, nesse sentido, ele pode trazer uma grandeza nas relações. As pessoas não se cheiram mais. As pessoas não sentem mais o cheiro do outro. Uhum. As pessoas hoje conseguem, por exemplo, entrar sua esposa dentro de um ambiente e você não sentir o cheiro dela. Eu acho isso uma coisa absurda, porque nós temos esse dom. Sim. Nós temos essa capacidade de sentir o cheiro das pessoas que nós gostamos. Sim, a fragrância. Sentir o cheiro do pai, da mãe, sentir o cheiro da família, até dos bichinhos de estimação, a gente sabe que é nosso. Sim, é um sinal de espiritualidade, né? Você está trabalhando com o elemento ar. Elemento ar. Signo dos espíritos, né? Dos daimons, dos seres. Exato. Eles estão pelo ar, então você tem perfumes, incensos para isso. Eu tenho um selo de perfumes em parceria com a Coven, em 1692, da Daniela Spallanzani. Olha só que incrível. A gente fez alguns lançamentos legais. Tem um deles que se chama Strigoi. Depois eu vou mandar amostras aqui para você. Ah, por favor. Estamos Tem esperando, o né? O Mayfair. Olha lá, o pai dos perfumes ali, ó. Alguém É ele já curtiu, e o né? Cristiano, meu produtor, né? Os dois, vou te falar. Falou de perfume pra esses dois. Uhum. Olha, você vai gostar. A gente tem também um sabonete inspirado na Battery. Olha né? só Tem que um efeito interessante. Battery quando toma banho com ele. E temos muitas outras criações. Tem tudo lá no redvamp.com e na página da Coven 1692. Maravilhoso. Dando um abração para Dani e para Paola, sempre. Nós ainda vamos repetir esse contato. Mas nós falamos muito dessa coisa do cheiro animal também,
do cheiro da pele, o cheiro do corpo, o cheiro do cabelo. É aquilo que se você entrar no rio, tomar um banho, quando você sair, você tá só com o seu cheiro. E as pessoas têm cheiros Tem. incríveis, né? Sim. E dá para identificar o cheiro de quem é. Dá para identificar. Então eu acho isso incrível, eu acho isso muito vampírico, na verdade. Quando você fala, porque o vampiro tem isso, né? De sentir a presença, sentir o cheiro, sentir essa coisa. Então, o vampirismo no sentido de a gente desenvolver o nosso lado animal, deixar que ele volte, né? Porque o bebê tem isso. O bebê sente o cheiro do seio da mãe. Sim. Ele sente o cheiro do leite da mãe, né? A gente vai perdendo isso com o tempo. E nessas viagens eu sentia isso. Por isso que eu te perguntei se você tinha tido essas vivências nos seus voos pelas florestas, porque eu já tive em situações muito delicadas em desdobramento. Muito delicadas. Não sei como é isso. Eu estava trabalhando um casal, já contei essa história 1 milhão de vezes, tá? Eu estava trabalhando um casal, e esse casal tinha os filhos, tinha os netos, eram umas 20 pessoas de uma família na Suíça. Eu fiz o desdobramento, fui onde eles estavam, para tirar alguns seres interdimensionais que estavam ali. E eu voltei feliz da vida, foi um trabalho imenso. Eu deitei e falei, agora eu vou dormir o sono do justo, porque eu preciso dormir. Quando eu deito, de repente eu sou içado pelos pés, como se eu fosse um frango, um frangão, né? Eu sou imenso. Como se fosse um frango bem grandão. E eu via as unhas e os dentes atravessando os meus pés. E eu senti toda a dor disso. Então, os seres que eu fui tirar de lá estavam no meu quarto. E eram seres lânguidos, compridos, e unhas imensas. E dentes imensos. Eram 3 seres. Eu falei assim, mas o que essas imundícias estão fazendo aqui? E eu não me refiro assim a eles, porque são irmãos. Enfim, mas eu falei, o que essas imundícias estão fazendo aqui, gente? Eu trabalhei tanto, eu trouxe isso pra casa, e de que jeito? Eu eliminei. Eu falei, eu devolvi eles pro canto deles, não eram para estar aqui. O que eu fiz? Eliminei os 3 e voltei. Fiz o desdobramento de novo. Quando eu chego lá, estava no bebê. Tinha um bendito de um bebê num canto da casa e eu não vi o bebê. Não me deram o nome do bebê. E se você não tem autorização, você não procura, né? Você vai pelas fotos, pelas coisas. Achei o bebê tinha mais criaturas em cima dele do que a casa inteira. a casa inteira. Pesado, hein? Pesado, né? Então, quando eu volto, que eu caio em mim, né? Que você vai pensar. Eu falei, gente, eram figuras vampíricas. Você vai tentar interpretar com a inteligência do corpo. Do corpo, falei, eram Mas figuras. a inteligência do outro, quando você está no corpo do sonho, é uma outra inteligência, é um outro processo, de língua, inclusive. Eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, eram vampiros. Vampiros negativos, né? Porque estavam vampirizando o quê? Os meus chakras dos pés. Mas poderiam ser outras criaturas. Outras criaturas. Então, mas vampiro por quê? Porque eu vi que ele estava sugando energia. É isso que eu queria conversar com você antes. Nós que nos alimentamos de alguma maneira, de alguma coisa que já viveu, seja um carne, brócolis cheio de futuro, ou de carne, né? De bicho. Então todo mundo seria vampiro. Tudo seria vampiro. Tudo se alimenta de alguma coisa. Tudo se alimenta de alguma coisa, não tem jeito. Então essa não é uma definição para categorizar o que é ou não um vampiro, meu nobre. O que é o não vampiro, com certeza, eu concordo com você. Então a coisa é muito ampla. Quando eu vejo esses seres, meu querido, que as pessoas me procuram para pedir ajuda, porque é aquela história, a pessoa tem uma dor onde não poderia ter. Tem uma dor no meio das costas, vai ao médico, faz exame, faz RPG, faz não sei o que, faz não sei o que, faz não sei o que, faz físico, faz nada. Toma remédio, nada. Quando chega no consultório, que a gente bate o olho e vê ali aquele ser, aquela ventosa, sugando energia ali. Não é? E assim vai, aí é no plexo solar, é no básico, enfim, é no saco. Sabe que o romance Drácula de Bram Stoker, uma das inspirações dele era a paralisia noturna, o Bram Stoker. Que é o horror aquilo, né? Eu tive, até eu entender. Você já teve? Já, várias vezes. Eu tive a vida inteira, até eu entender o que era aquilo. É o trampolim para viagem astral. Quando eu fui entender o que era aquilo, eu entendi na infância. Porque o que acontecia comigo, eu tanto sentia,
quanto eu via, né? Eu sempre dormi com a cabeça coberta. Eu tenho frio nas orelhas. Uhum. Né? Sabe qual é o ponto mais vulnerável de Ah, todas as pessoas, sem exceção? hum, Que a gente cobre a cabeça, né? é o pé. Esperto fazer isso, mas a base de todo ataque astral, de qualquer coisa, no astral, sabe onde é? Os pés. Os pés, a planta Sim. dos pés. Mas é onde eles me pegaram aí. Tô te Exato. falando. Você falou, eu tava pensando nisso. A gente, por exemplo, não vou dar receita, né? Até nem deveria falar disso, mas, por exemplo, Você deve falar o que você quiser. na magia. Não, mas não vou falar porque eu não quero. Eu não quero que aconteçam algumas coisas como aquelas que nos referíamos há pouco, né? Sobre Lilith e outros deuses, né? Mas a gente trabalha com os talas, os chakras negros, para evitar esse tipo de ataque no vampirismo real. É um tema pouco conversado, pouco divulgado, mas é um excelente escudo de defesa. E quem se mete com essa estrutura de defesa, a gente vê resultados assim absurdos. Olha só. Como é eficaz essa técnica. Mas para aplicá-la, é toda uma jornada de alquimia interior super complexa que leva alguns anos. Olha só. Mas interessantíssima. Eu um dia, quando foi que eu resolvi que eu não ia ter mais esses ataques, eu falei, eu não vou ter mais. E eu botei um ponto final. Eu tava com a cabeça coberta, eu falei, hoje eu vou olhar dentro do olho dessa criatura, ou criaturas. Porque eu estava preso assim, aí eu fiz toda uma mentalização, como vocês entenderam, uma oração, né? Aí me soltou. Aí ele falou, enganei você. E voltou. Ele botava os 2 joelhos nos meus joelhos e os 2 cotovelos aqui. Uhum. Aí eu peguei e falei, não, você vai embora, sim, lógico que você vai embora, né? E tal, e não via. Aí eu virei de lado pra dormir de novo, ele veio. Ele falou, você quer me ver? Você vai me ver. Ele me pegou por aqui e apertou. Apertou tanto, mas tanto que eu achei que ia me quebrar. Foi nesse dia que tudo mudou pra mim, nesse sentido. E eu olhei bem na cara dele. Era um ser muito estranho pra mim, né? Eu devia ser estranho pra ele também, né? Claro. Estranheza é um ponto relativo. E naquele dia eu disse, não quero mais. Foi quando eu tive um encontro com o mentor e resolveu. Quando eu acordei, eu falei, gente, eu senti ou eu vi? Eu fiz assim, minha boca estava doendo. Eu fui no espelho, eu estava com as marcas dos dedos aqui. Durante alguns anos eu convivi com uma dessas criaturas. Você conviveu? Convivi. Conviver já é grave. Não, convivi, coexistiu comigo. Não sabia muito bem qual era a dela. Era um ser etéreo, só para adiantar, né? Só para deixar bem claro, era um ser etéreo e tudo mais, né? Tinha polaridade feminina. E a gente coexistiu, conviveu. Acho que os primeiros 5 anos que eu estava escrevendo Mistérios Vampíricos, era alta madrugada, estava acordado, fazendo meu livro, pesquisando, e ela estava lá. Deitava para dormir, ela chegava junto, conversava, contava umas histórias, depois ia embora, depois ficava lá, fazia comentários sobre a minha vida. Invasiva, uma chata de galocha, mas fazer o quê, né? Você não tem com quem conversar naquela hora da noite, na época não estava em relacionamento nenhum. Ok, muito bem. Olá, você. Deu nome, deu selo, apresentou, deu toda a ficha. Deu selo? Sim, Eita. deixou lá, Não era qualquer uma, era de fino trato. Sim, era uma senhora. Era uma sucubus de fino trato. Claro. E assim, né? Tipo, conversa vai, conversa veio, deu muita dica. O segundo livro, né? O Deus é um Dragão, esse foi mais divertido, porque teve uma testemunha, teve a Chendra nesse livro. Sim? Sim, porque teve quando eu comecei a trabalhar, um pouco antes de começar a trabalhar nele, a gente percebeu uma presença que aparecia na nossa casa, né? Na Vamp Tower. E a gente sentia, os gatos sentiam quando ela chegava. Os gatos não são terríveis. Né? E a gente percebia, e aí veio a história do livro, começou a vir os sonhos lúcidos de alguns capítulos e coisas que ela queria que tivesse nesse livro, ela também se revelou com o trato de só ia se apresentar no final da obra. É uma escandinava, né? São temperamentais, né? São. Mas aqui era muito legal que, assim, a gente terminava os trabalhos do livro, tinha que fazer um banimento.
Ela, não, chega, terminou, não, mas não, terminou, só volta amanhã. Tinha que fazer ritual de banimento quase na fase final dele, quase todo dia. Assim, eu e a Xenda sempre, não, tá, tudo bem, agora chegou, agora vai embora. Não, mas eu quero ficar, não, você vai querer que eu trabalhe, eu quero dormir. Foi muito curiosa a produção, e era engraçado, porque nós dois sentíamos a presença dela no ambiente. Tá, mas ela tinha interações, ela queria mais do que conversar? Não, ela queria participar. Ela queria participar porque ela queria que tivesse coisas importantes nesse livro. Tá. E diferente da primeira, né? Mas não tinha assédio. Não tinha assédio. Menos mal. Não tinha assédio. Tipo, só assim, alguns momentos brilhantes na calada da noite, você tava dormindo, que você acordava com tudo, suando e, puta, eu tenho que escrever tal coisa. Aí eu me disciplinei para fazer essas escritas num caderninho, marcar os pontos chaves. Não tinha o celular ainda não para gravar? Eu gravo tudo no celular agora. Tem gente que consegue chegar, ligar o negócio de áudio, gravar um áudio num grupo para si mesmo, né? É super legal. Mas eu sou das antigas. Eu preciso escrever. Eu também gosto. Com tinta vermelha. Olha... Aí já é outra coisa. Aí é o traço escandinavo na parada. Sim. Ah, você havia? Sim. Sim. Uhum. Deixou os selos, deixou tudo depois, quando a gente precisasse falar com ela. O Rafael pergunta engraçado isso. Que até alguns integrantes do Círculo Strigoi a viram e leitores do Deus é um Dragão a encontraram. Que chegavam para mim e a gente não fala muito como ela era, né? Mas, de repente, chegavam uns e-mails lá, umas mensagens dos caras. Ô, Lorde, tava ali dormindo, aconteceu assim, assim, assado, e apareceu uma figura feminina assim, 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 assim. Ah, tá, é a fulana. O que ela quer? O Rafael pergunta ela visitava porque... Ela visita até hoje, tem sempre um relato desses com esse livro. Porque o Rafael, às vezes, ele não entende a visão, porque ainda leva pelo lado da razão, né, Rafael? Então ele é muito racional. Né? Olha, não vai numa que você vê com o olho, essa que é a dica. Tá. Não é com o olho, você tá geralmente de olho fechado, quando você sente ou você fecha o olho, você distingue, pode ter cheiro, pode ter volumes no ar, um negócio que você percebe. É meio que você vê com a mente. Tipo quando você lembra de uma pessoa, sabe, você tá de olho fechado, preferência uma pessoa que já tenha morrido, ou que você não veja há muito tempo, é parecido. E isso pode trazer todo o restante da visão, porque também é um exercício, né? Isso, aí se você tem uma sensibilidade maior, você sabe desenhar, pintar, você consegue daí começar a elucubrar como isso é importante, rosto. Ó. Desenhar o que você vê. Tem um colega, o PH Alves, né, um querido, que ele já está usando até inteligência artificial para fazer isso. Ele tem a viagem, ele anota a viagem dele, começa a criar, retocar, ele faz umas artes bonitas. Pensar que está vendo também é uma forma de ver, Rafael. Também. Isso é importante. É super sensível esse menino para essas coisas espirituais. Muito sensível. Legal. Aqui, ó. Esse é uma pérola das minhas criações. Codex Strigoi. Codex Strigoi. Uma série de 7 volumes que é usada no Círculo Strigoi, naquela irmandade que eu te contava. Toda pessoa que adentra o neoftado vai estudar os 7 volumes do Codex Strigoi em algum momento e será treinado e terá que fazer 7 provas e passar por 7 monografias. Olha, exigente. É isso aí. A gente quer gente que pelo viva amor, isso. né? Pelo amor, Que queira viver isso e transmitir isso. Quer brincar é o que eu falo. A pessoa vai marcar uma consulta de oráculo comigo. Eu falo, se você quer me conhecer, vamos marcar um café que é mais barato, mais rápido e mais gostoso. Agora, se você vai vir me consultar, você vai vir para me ouvir. Sim. E nós vamos traçar metas para que você realmente alcance o que você precisa. Quer bater papo? Vai, procura cartomante, vai bater papo com a sua vizinha. Vai para WhatsApp, né? Se vier para mim, vem para fazer um trabalho sério. Vai no boteco, dá um rolezinho. Exatamente. Isso são revistas? São as revistas. É uma revista anual que a gente vem fazendo, né? Agora no segundo semestre vai ser a próxima edição. É a Strigoi, revista da Rede Vamp, onde a gente fala sobre assuntos que são caros, né? A corte, a comunidade, né? Entrevistamos músicos, cineastas, pesquisadores.
Eu já... E a gente revive a importância da mídia física, né? Isso é importante. No mundo tudo é digital, esse é um negócio que você tudo. pode sair da internet e pode curtir a revista, Não. colecionar, pegar na mão, ter o que guardar. Eu vou confessar uma coisa aqui que pouca gente sabe. Eu escrevo em folhas de papel. Qualquer coisa melhor. Hã? Quer Eu coisa escrevo em melhor? folhas de papel reciclados, que é aquele papel que parece antigo, Pergaminho. e eu ainda escrevo com pena. Show. Eu ainda escrevo com Pô, pena. parabéns, cara. Eu ainda escrevo com pena. Todos os meus espetáculos são escritos a pena. Pô, que legal. Que é uma necessidade em mim. Eu sei que é reminiscência, eu sei que é chatice de vidas passadas, mas que bom pra mim que eu posso ser chato, né? Não, mas tem toda uma ritualística. Tem toda uma nisso, ritualística. Tem toda uma força que você põe ali pra preparar o tinteiro, a pena. Cara, é bonito isso. É de ver. bonito, eu gosto muito, eu fico muito feliz com isso. Querido, então vamos lá. Suas redes sociais. Primeiro, né, antes das redes sociais, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Ficou alguma coisa que a gente não trouxe à luz? Eu acho que ficou um universo inteiro. Mas a gente tem tempo, a gente deixa para próximos papos. Nós temos outros papos, teremos outros encontros, com certeza. Uhum. Eu ainda não estive numa dessas festas, né? Seu tio veio em uma festa menor que a gente fez certa feita. Não. Eu tive numa festa sua, sim. Tive sim. Mas não era seu tio? Não, esse que é o problema. É meu tio que vai. O morcegão. O morcegão que foi. Mas, Mas com certeza essas festas qual é a possibilidade dessas pessoas que ainda não fazem parte participar? Como é isso? Como é esse primeiro contato, né? Olha, há muito tempo eu falo uma coisa que eu vi um babalorixá dizer, né, sobre as pessoas que queriam conhecer o candomblé. E eu não me lembro o nome dele, mas eu guardei, tomei como lição de vida para mim e deu muito certo. Você quer conhecer o vampirismo real? Quer conhecer como é uma corte vampírica, uma comunidade vampírica? Olha, tem eventos abertos. Tem um evento anual lindíssimo, que é a Carmila, Noite de Gala Sombria, na Mansão Rasbaia. Vai ser no sábado, 10 de agosto de 2024. Atualmente tem menos de 10 ingressos no site. Lá nós temos um coquetel maravilhoso, um jantar, apresentações para lá de especiais, únicas. Pessoas que amam esse arquétipo do vampiro na arte, no cinema, na música, nos quadrinhos. Pessoas que encontram uma espiritualidade, uma mística vampírica, encontram um sentido em tudo isso. E principalmente pessoas que gostam de conversar, de conviverem, apreciarem uma atmosfera mais nobre, mais elegante, onde podem recuperar a perdida arte do papo, da conversa, né? De estarem juntos com pessoas de gostos, sonhos, ideias convergentes. É um evento muito, muito bonito. Que legal. Quem sabe a gente aparece por lá, né? Veja se a gente pega um desses 10 convites. Exato, tem lá. Pra quem quiser ingressos, né? A gente tem no redevampirica.com. É só acessar lá. E para quem quiser, né, fazer essa jornada, mas eu queria entender melhor eu queria entender melhor, eu queria sacar melhor, eu queria entender como é. Aí a gente tem um streaming, que é o Redvamp Vision, querido, que a pessoa pode acessar. Pode acessar. Deixa eu te dizer uma coisa. É outra coisa que eu abri, que é uma coisa também que eu não abria, porque como aqui eu sou ecumênico, às vezes você fala que é de uma orientação, é de outra orientação, você fecha todo o restante. E eu sou iniciado em muitas escolas. Eu sou iniciado em muitas magias. Eu nasci dentro da bruxaria e vi tantas outras coisas, né? E o meu berço, um dos meus berços também é o candomblé, porque o candomblé também me trouxe muita base de alta magia, né? E no candomblé, eu sou baba. Opa. E tenho o meu baba. E sou babalaô, sou um pesquisador do candomblé. E o meu baba uma vez disse para mim assim, ele disse: sabe por que as pessoas têm tanta dificuldade em entender? Eu disse: não. Ela falou: porque são orgulhosas. Então, você imagine uma água bem limpa. E no fundo dessa água, uma areia branca. Às vezes você enfia a mão, você não alcança. Você enfia o pé, você não alcança. E você mergulha na intenção de encontrar e tocar a areia branca. Você se afoga e não encontra o final.
Ele falou, assim é a espiritualidade. Deixe que as coisas fluam, cada coisa a seu tempo. Tudo tem seu tempo. Uhum. Depois disso, querido, eu sou muito suave com tudo que eu faço. Né? Sim. E em questão de espiritualidade, se eu sentir qualquer tipo de agonia, qualquer tipo de emergência, essa pessoa não serve para lidar com o que eu lido. Ela não é bem-vinda, Uhum. porque não existe essa urgência. Essa urgência denota uma falta de preparo para alcançar o que ela quer. Magia é simplicidade. Eu acho que o estudo é a base de tudo, não é? Mas é a simplicidade. Eu acho que tem que chegar meio como criança, né? Assim, a prática, né? É. Eu acho que é a prática. Chegar meio como criança e ter vontade de experimentar, de vivenciar, né? E sabe que com essa postura você elimina a ansiedade do jogo? Porque muito da ansiedade vem daquela de como vão me tratar. Será que eu tô preparado? Será o que tem lá? O que não tem lá? Cara, se você chega, eu não sei o que tem, eu tô indo pra conhecer. As melhores viagens que a gente faz na vida, geralmente você vai pra um lugar que você não sabe o que você vai encontrar. Ainda bem, né? Sim, e aí você se diverte. Você não tem pretensão. Você não tá respondendo uma prova. Exatamente. Né? Porque quando a gente tem que fazer uma prova, tudo é muito sério. A gente quer dar a resposta certa o tempo inteiro. Às vezes a pilha é tanto que até num relacionamento, você acha que o tempo inteiro pro parceiro você está fazendo marketing. Você sabe tudo. Tá liberado não saber as coisas e falar que não sabe, perguntar. É normal não saber, Sim, né? exato. Somos ignorantes em 99,9999% de tudo. Uhum. E se você sabe muito de uma coisa, senão que você é muito burro no restante, porque não tem como. Não tem como saber de tudo, tudo sobre tudo, né? Uhum. A gente tem que ter essa humildade. Sim, tipo, a gente vai até onde a gente... Aliás, né, essa é ótima, né? Você expressa, você fala, você pensa, você enxerga até onde você consegue falar, expressar, enxergar, escutar. Mas alguns sabem que, olha, depois desse limiar tem um pouco mais. E a gente vai seguindo, né? Não sei. Para alguns saber isso liberta, para É. outros. A gente vai seguindo a Prende. possibilidade, né? Vai seguindo a possibilidade. O grande lance do universo, para mim, não é à toa que isso aqui tudo representa as galáxias, o universo. É que sempre tem mais. Sim. Se eu chegasse ao ponto de encontrar um nada, uma barra de ferro, eu ficaria muito triste. Eu adoro essa possibilidade de ter que buscar e buscar. E onde a gente vai, até onde a gente vai, a gente sempre está lá, né? Não tem jeito. Não tem outro jeito. Meu querido, então, suas redes sociais, por favor, mais sim. uma vez. Redevampírica.com ou instagram.com/redevamp. Mais uma vez. instagram.com/redevamp ou no portal, na plataforma redevampírica.com. Ok, vai estar na chamadinha, né? Eu quero agradecer você, meu amigo, por mais Eu te agradeço por mais esse maravilhoso. papo, esse encontro. Eu adorei Curtiu? muito. Que E você bom. gostou? Sim, foi um papo Foi bom pra muito legal. você? Gente, e é sobre isso, né? Nós tivemos aqui um papo, né? Com esse rei vampiro, com Lorde A, um amigo querido, uma pessoa que trouxe, acho que um entendimento muito grande para todos nós, né? Cada vez que falo com ele é uma aula, uma pessoa muito inteligente, e eu fico muito feliz de tê-lo aqui. Vocês gostaram? Não deixe de seguir Instituto Ivan Martins, onde acontece o Consciência Paranormal. Lembrando sempre que você deve pegar a sua cestinha e colher tudo aquilo que te interessa, tudo aquilo que faz sentido, tudo aquilo que ecoa em você. Você gostou? Bota na cestinha. O que você não gostou, do que a gente falou aqui, passa na peneira. Aqui não tem dono de verdade nenhuma, não, tá? Passa na peneira. Pega só o que te interessa. O que não interessa, deixa onde está. Que outra pessoa vem e colhe, né? A gente não precisa colher todas as flores do universo, mas também não precisa pisar naquelas que a gente não gosta. Não é mesmo? Então, gratidão por estarem aqui. Um beijo no coração. Que a luz esteja em cada um de vocês de forma especial, hoje e sempre. E namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até semana que vem. Tchau, tchau.